Existe algo sobre o ser humano que quase ninguém tem coragem de falar, porque quando você entende isso, tudo muda. A forma como você vê a realidade nunca mais volta a ser a mesma. A verdade, ela é simples. Você não é apenas um corpo vivendo em um planeta aleatório. Você é uma antena de consciência, um instrumento capaz de captar e transmitir frequências invisíveis o tempo inteiro. Mas existe um pequeno detalhe. Essa antena foi descalibrada, manipulada, desde que nascemos. Desde que nascemos, nós somos treinados para acreditar que a realidade é apenas aquilo que vemos. Que a vida é sobreviver, trabalhar, consumir, reagir o tempo todo. Mas essa é apenas a superfície do jogo. Porque se você parar e observar com atenção, vai perceber algo estranho. Pensamentos aparecem ali na sua mente, como se viesse de algum lugar. Emoções surgem de repente. Mudança de energia. Tudo isso acontece sem explicação. E a maioria das pessoas acredita que tudo isso é simplesmente o quê? Meus pensamentos, sou eu. Mas e se não for você? E se a sua mente for, na verdade, um receptor de sinais da consciência coletiva? Pense agora, vou dar um exemplo. Pense agora em um rádio. O rádio, ele não cria a música. Ele apenas sintoniza frequências que já estão no ar. Agora, imagina isso aplicando a você, ao ser humano. Quando você entra em frequência de raiva, você não está apenas sentindo raiva. Você está se conectando a uma frequência inteira de raiva que já existe ali, disponível no campo. Quando você entra em uma frequência de medo, você começa ali a captar pensamentos e percepções que pertencem ao canal do medo. Você sintonizou canal de medo, canal de raiva, canal de felicidade, igualmente a um rádio. E quanto mais tempo você permanece ali, naquela frequência, mais forte esse sinal fica. É como se a sua consciência ali estivesse presa em uma estação ali específica da Matrix. Mas aqui que entra a parte que muda tudo. Você não é apenas uma antena. Você também é quem escolhe a sintonização. O problema é que a maioria das pessoas nunca percebeu isso, porque vive no automático. Elas vivem reagindo ali aos pensamentos, emoções e as influências, sem perceber que estão apenas ali o quê? Repetindo frequências que já estavam disponíveis no campo. É por isso que tantas pessoas vivem os mesmos padrões, os mesmos conflitos, as mesmas dores e as mesmas histórias. Isso de geração em geração. Então, elas ficam ali presas na mesma estação de consciência por a vida inteira, por gerações. O despertar não é fugir do mundo, não é fugir da Matrix, do mundo. É despertar ali, é perceber o jogo. Perceber quando um pensamento não é realmente seu.
É observar, gente, perceber quando a emoção está apenas atravessando o seu campo. Identificar, olha, identifiquei uma frequência de tristeza, identifiquei uma frequência de raiva, identifiquei, mas eu não quero continuar nessa frequência. Percebendo quando você entrou em uma frequência ali que não precisa mais sustentar, você sai e entra em outra. Aí quando essa lucidez aparece, algo passa a mudar. A antena começa a se recalibrar, começa a ter controle da sua própria vida. E de repente, você percebe que pode acessar estados que antes pareciam impossíveis, como ali, gente, a clareza, passa a ter intuição, a presença, estado de consciência. A Matrix, ela não prende as pessoas com correntes, ela prende com frequências, com distrações, com narrativas, com a repetição de padrões emocionais, que mantêm a mente ocupada demais para perceber a verdade. Mas quando você começa a observar, quando você começa ali a se questionar, quando você começa a escolher conscientemente a frequência em que vive, a estrutura, ela começa a perder força. Ela não vê outra escolha a não ser entrar imediatamente em frequência com você mesmo. Porque, gente, um ser humano consciente é algo ali que a Matrix, ela não pode controlar. Então, talvez a pergunta mais importante não seja como mudar a minha vida. Talvez a pergunta seja outra. A pergunta é essa daqui, ó. Em qual frequência eu estou vivendo agora? Qual é a frequência que eu estou sintonizada? Qual a frequência que eu estou sintonizado? Porque a sua realidade, ela pode não estar sendo criada apenas pelo seu mundo ali ao seu redor. Ela pode estar sendo criada pela estação de consciência que a sua antena escolheu sintonizar. E quando você percebe isso, o jogo muda.